Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Sou Dija Carvalho, é um prazer estar com vocês. Queridos, hoje eu quero falar com vocês no Salmo 1. O Salmo 1 é o pórtico majestoso que dá entrada para o palácio magnífico da poesia hebraica. E eu quero meditar com vocês sobre ele hoje, louvando e engrandecendo o Senhor da criação e do homem. Este salmo deveria ser usado constantemente em nossos lares, em nossos cultos domésticos. Uma solene e apropriada e oportuna advertência para as nossas famílias, pais e filhos. A Bíblia é um livro vivo e sempre novo. Alguém já disse que a Bíblia tem nervos, fala as nossas emoções. E quanto mais a lemos, tanto mais a amamos. E isso é muito real nessa coleção de hinos sacros e carinhosamente chamado de Salmos de Davi. Vamos ver então o que diz esse salmo. Estarei fazendo a leitura na NVI. Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e noite. É como a árvore plantada à beira d'águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo que ela faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Nesse salmo, nós temos aqui dois caminhos. O que o homem faz ou não faz, de acordo com o que ele é e com o que ele não é, correspondem ao caráter. Pode um homem enganar o seu semelhante, mas ele não engana a Deus, que conhece o íntimo do seu coração e o julga segundo o que ele é e o que ele faz. Os salmos que estamos meditando, ele começa com bem-aventurança. E é interessante que essa bem-aventurança, ela recai sobre o homem que não faz umas determinadas coisas, mas faz outras. Algumas coisas que o justo, o homem que obedece a Deus, o ser humano que vive sob a direção de Deus, não faz. Ele não anda segundo os conselhos dos ímpios. Não se detém em conversa com os pecadores. E não se assenta junto aos zombadores, aos escarnecedores. Se você observar, nós temos aqui 3 verbos muito importantes no entendimento desse salmo. O primeiro verbo é o que anda. O segundo verbo é o que detém. O terceiro verbo é o que se assenta. Com isso, nós vamos vendo que aquele que se afasta do Senhor, ou que se rebela contra o Senhor, ele vai mudando de estágio. A sua conduta para se afastar de Deus não é, como um estalo, mas é algo que ele vai a cada dia dando passos para se distanciar de Deus. Aí você pode notar a degradação. Primeiro ele começa a andar e continua a deter-se e finalmente se encerra com acomodação. Ele se assenta junto. Mas o Salmo também faz uma observação, que o justo, ele não faz isso. As coisas que o justo faz é ter prazer nas coisas do Senhor. E o Salmo diz, dia e noite. E nela coloca os seus pensamentos. Revigora-se, fortalece para os seus embates do amanhã. E é bom a gente pensar que quando fala que meditar dia e noite, nos faz pensar. Sabe o boi, quando ele come o seu capim, sua ração, sei lá. Quando ele está comendo, o que ele faz? Ele rumina aquele alimento, Fica indo e voltando, indo e voltando. E é esse processo que faz com que ele vai retirando todo
os nutrientes necessários para que ele possa se manter firme, se manter forte, se manter com vigor. E quando você olha para o boi, você fala, nossa, que bichão grande, né? Pesado e come capim, você pode pensar assim. Mas a verdade é que esse processo de ruminar, isso vai fazendo com que ele vai tirando todos os nutrientes, ele vai extraindo todos os alimentos daquele capim que ele está comendo. Esse exemplo para mostrar que cada pessoa que também pegar a palavra do Senhor e se alimentar dela dia após dia, vai estar fortalecido para o dia mau, para as dificuldades, vai estar fortalecido também para continuar firme, adorando e exaltando o nome do Senhor. As coisas que o justo faz, tem prazer na palavra de Deus. Nela coloca o seu pensamento, nela medita de dia, medita de noite, revigorando-se, fortalecendo-se para os seus embates do amanhã. Ponhamos esse salmo como um espelho diante dos nossos olhos espirituais e pergunte a nós próprios: sou diante de Deus o bem-aventurado, que ama e lhe obedece? Mas parece que às vezes não é bem assim. O ímpio prospera, enriquece, tem vida regalada, ao passo que os justos, não raro, sofrem opressões e enfrentam problemas nesta vida terrena. O que faz a diferença é o plano espiritual, em que essas duas vidas são vividas. A consequência final do justo está escrito aqui nesse salmo, de forma clara e poética. E ele declara: tudo quanto fizer prosperará. Embora muitas vezes essa prosperidade não seja visível aos olhos humanos, ela é marcante e predominante aos olhos de Deus. Quando estamos sofrendo por amor do Evangelho e o que aos olhos dos homens parece uma derrota, pois é o nosso crescimento aos olhos do nosso Senhor. Quando perdemos aqui, nós ganhamos na presença de Deus. A felicidade do justo está garantido pelo nosso Deus e nas suas promessas. Mais cedo ou mais tarde virá essa bênção de Deus sobre os seus servos. Mas o Salmo também fala o que vai acontecer com o ímpio. O ímpio ele pode prosperar por algum tempo, mas a sua desdita virá, nesta vida ou na eternidade. Como declara o solene salmista: a iniquidade terá o seu fim desastroso. Os ímpios que negam a Deus e cometem gravíssimos males, ofendendo ao Senhor, prejudicando a humanidade, tiveram todos eles fins desastrosos, mesmo nesta vida, sem falar no destino além. Onde estão hoje os ímpios que enodoaram a história da humanidade? Com os seus grandes crimes, que memória deixaram ele nas páginas da história? Podem até prosperar materialmente, mas sob o ponto de vista espiritual, na maioria das vezes, suas vidas são tristes e calamitosas. E além disso, perdem por completo o gozo da vida eterna. O salmista encerra o pequeno grande salmo com uma declaração. Os homens em geral parecem estar esquecendo, na voragem dos vícios e dos crimes, que vão consumindo e absorvendo, que a maior tolice é procurar enganar a Deus, com atitudes ou práticas que tenham por fim aparentar um procedimento reto. Deus não se deixa enganar. Deus conhece o crente e Deus conhece o ímpio. O crente em sua caminhada irá aos céus de luz. Não importa qual difícil tenha sido a sua caminhada. O ímpio em sua trajetória pelo desfiladeiro do mal, não importa qual brilhante tenha sido, perecerá definitivamente. É horrível esse perecimento.
não é aniquilamento, como alguns ensinam, mas é separação de Deus. Separação visível e consciente. E, sobretudo, eterna. Diante da apresentação desse salmo, nessas poucas palavras, eu quero orar com você. Senhor Deus, humildemente te rogamos, Senhor, que venhas iluminar o nosso caminho, a fim de que andemos na tua presença, de modo a te servir e a te agradar. Faze que sejamos humildes e submissos, buscando sempre o trilho certo da tua vontade. Não permita, Senhor, que andemos segundo os conselhos dos ímpios, nem que detenhamos o caminho dos pecadores, e que jamais nos assentemos na roda dos escarnecedores. Nos ajude, para que tenhamos o maior prazer em andar na tua presença, refletindo a tua luz para o mundo. Seja com aquele, Senhor, que ainda não sabe o que é te servir e te adorar, que aqueles que ainda não fizeram uma decisão por esse caminho de eternidade, por esse caminho, Senhor, de luz, por esse caminho que nos leva, Deus, a termos felicidade. Que hoje seja um dia onde eles possam tomar essa decisão. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Convido a você a pegar sua Bíblia e ler e reler esse salmo e pensar qual é o caminho que você está trilhando. E que o Senhor te abençoe. Nós vamos ficando por aqui, mas você que ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe, dê um joinha aí, com certeza vai abençoar também este canal. Deus te abençoe, até a próxima semana. Tchau, tchau, queridos.